910, do povo pra história, o Timão criou sua fé. Operários, sonhos e chuteiras no pé. O Corinthians nasceu pra nunca mais ser qualquer. Primeiro título veio em 22. Chance agora, Danilo limpou, pé direito, bateu. O toque de cabeça, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Isso aí, galera, vamos para mais um react aí. Chico Garcia fez uma análise aí do jogo de ontem. Tem a entrevista do Dorival também, que eu acredito que ele foi muito naquilo que eu falei também depois do jogo ontem. O Corinthians estava bem desgastado fisicamente, principalmente no segundo tempo. Mas é isso. Acompanha aí, depois a gente faz nossas considerações. Resenha Arena 1910. Não esqueça de se inscrever no canal. Tamo junto. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Corinthians preserva alguns jogadores, enfrenta algumas carências de elenco, não joga tão bem assim, fica no empate e complica a classificação na Sul-Americana. Vamos falar desse jogo aí? Tem muita coisa acontecendo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Pessoal, ficou difícil. Ficou difícil porque o Huracan, por exemplo, joga na quinta-feira contra o Racing do Uruguai, que é o pior time do grupo, e vencendo vai a 10 pontos. O máximo que o Corinthians pode chegar nesse grupo são 11 pontos que ele precisa conquistar ao vencer 2 jogos fora de casa. E aí sim, chegando a 11 pontos, ele passaria o Huracan, contanto que o Huracan não faça mais pontos depois dessa vitória que eu imagino que vai acontecer nessa quinta-feira. Ou seja, tem que secar o Huracan até o final. E o América de Cali também. E ganhar as duas fora. E a pergunta que eu faço é: o Corinthians quer? Quer essa Sul-Americana? Que muitos entendem como um campeonato secundário e tal. Vale título. Vale uma conquista internacional. O único campeonato que o Corinthians não tem na sua história. O que o Corinthians quer da vida? Porque me parece que a Sul-Americana não está nos planos. Eu falo isso não de uma forma jocosa ou para dizer que o Corinthians entra. Eu acho que é instintivo, acho que o clube passa esse recado. Eu acho que está muito claro que a Sul-Americana não é e nunca foi a prioridade. Que a Libertadores daqui a pouco tinha uma outra ideia e acabou caindo por erros do técnico, erros individuais também, num outro contexto e tal. Só que aí, pô, tudo bem, você cai para a Sul-Americana. Pô, cara, joga vera, joga sério. E não é o que acontece. A gente pode fazer todos os argumentos aqui, táticos, técnicos, físicos, inclusive, que me parece, o principal argumento do Dorival para esse momento do Corinthians, mas nada justifica você entrar da maneira como o Corinthians entrou nesse jogo. Mais um, né? Porque é o que eu falo pra vocês. Poxa, respeitem o torcedor. 40 mil vozes lá, terça-feira, 9h30 da noite. Milhões de pessoas na frente da TV ou com a cara num celular, torcendo pelo time e vendo essa papagaiada. Os caras jogando, sabe, com erros individuais, sabe, básicos, bizarros. De um time que, sabe, visivelmente mostra uma falta de vontade, uma falta de postura. Pelo amor de Deus, isso não é o Corinthians. E o Corinthians deveria ser assim, com postura, com atitude em todas as competições. Mas tudo bem, vamos lá. O Dorival claramente está com o discurso físico. Está preservando atletas, fez isso contra o Novo Horizontino. E aí eu imaginei, tá bom, mas aí tem o jogo pelo Brasileiro contra o Inter fim de semana e depois esse jogo decisivo pela Sul-Americana. Tem que esticar um pouco a corda. Por quê? Porque é decisão. Não, ele adota ainda o tema físico e ele tem bons argumentos, porque o Martínez, por exemplo, acabou saindo com uma lesão muscular, aparentemente, um desconforto, sei lá, acabou machucando, por isso ele saiu. O Mateuzinho tá dentro de um controle de carga que ele já tinha feito com o Angileri, então ele tá rodando. Isso faz com que ele abra o elenco? Sim, mas assim, até a página 2, como no jogo passado, que a gente viu que ele escalou o Hugo. E aí eu falei, Dorival, calma também, né? Eu sei que você quer rodar o elenco, mas o Hugo, de novo, resgatado, o Charles, ele tá tentando fazer isso. No jogo passado, até acho que não foi mal, no jogo contra o Novo Horizontino lá. Nesse jogo, deixou muito a desejar. O próprio Léo Maná, que é uma alternativa pro Mateuzinho, e vemos que não há alternativa. A dupla de zaga, ele não tem outra, ele precisa manter. Aliás, tem, né? Que é o João Pedro Choca, que não joga mais. Então ele mantém o André Ramalho e o Kaká. E eu vou dizer, o Kaká, cara, tem sido o menor dos problemas. O André Ramalho continua errando individualmente, falhando tecnicamente de uma maneira absurda. Não sei o que acontece com esse rapaz. E é claro que o Corinthians ia tomar um gol, porque ainda tá se adaptando, ainda tá se ajustando e tá sofrendo defensivamente. Não seria diferente nessa partida. Meio de campo, ele escala
o Maicon, o Breno Bidon, o Martinez e o Carrilho. Essa é a ideia. Ele entende o Bidon como um meia. O Bidon não é um meia. Eu sei que ele tem características de construção, mas ele não é um meia. Ele não vai fazer o que o Coronado faz, muito menos o que o Garro fazia. O Maicon, eu acho que é quem está aproveitando a oportunidade. Porque ele tem muito mais qualidade técnica que o Ranieri, por exemplo. Mas o Ranieri é um jogador de combate, é um jogador voluntarioso, é um jogador que está em todas as partes do campo, um cara que corre pra caramba, que se doa pro time. Não que o Maicon não seja isso, mas o Maicon enfrentou muito tempo com lesão, falta de sequência, falta de confiança. O Maicon tem qualidade, ele fez um grande jogo, tá? Dentro da ruindade que foi o Corinthians, o Maicon fez o jogo, se destacou. O outro foi o Memphis, né, cara? Acho que o Memphis fez a parte dele enquanto pôde, voltou muito pra buscar esse jogo. Olha, tinha falado até que o Dorival tinha entendido o Memphis como um cara que precisava estar mais próximo da área, mas o Bidon não conseguiu ser esse cara, né? Dessa ligação do meio com o ataque. Então o Memphis tinha que ocupar esse espaço. E curiosamente o gol surge quando o Memphis está mais na referência e o Yuri sai para defesa, puxando a marcação, faz o pivô, tabela com o Maicon e o Maicon descola um passe no espaço pro Memphis. E aí vem a qualidade do Memphis, né? Com o Yuri passando pelo lado esquerdo, o Carrilho pela direita, ele na frente de dois marcadores, consegue um chute por baixo das pernas de um deles, no cantinho do goleiro, um chute forte, potente, rasante, para abrir o placar. Depois ele tentou combinações de jogadas e não conseguiu. Mas o mais curioso é que o América de Cali começou agredindo o Hugo Souza, começou melhor do que o Corinthians, depois começou a ter a bola em vários momentos, no total do jogo teve mais posse que o Corinthians. O Corinthians jogou na transição, talvez por estratégia, talvez pela questão física, do tipo, não vamos marcar pressão lá em cima, vamos esperar, mesmo jogando em casa, e isso foi um pouco arriscado. Quando o Corinthians faz o gol, o cenário se torna o melhor dos mundos. Você tá na frente, o teu adversário vai sair pro jogo e você vai buscar esse contra-ataque, essa transição. Isso não aconteceu, isso no primeiro tempo. Começa o segundo tempo, com 40 segundos o Corinthians toma um gol. Inacreditável. Falha defensiva, os caras entram dormindo, uma falta de atitude bizarra, referida inclusive pelo Hugo Souza. O primeiro tempo acho que foi até equilibrado. Poderia até ter feito mais o Corinthians, buscou algumas chances. No lance ali usar só pra falar isso, na hora eu reclamei com o Maicon, cara. Falei, Maicon, pra que jogar bola pra linha de fundo? Joga pra lateral. Os jogadores do Corinthians têm uma mania de dar chutão, cara. A bola vem meio dividida, eles querem chegar dando um chutão. Acha que o chutão, pra mostrar que é garra, não precisa, tem hora. Ele podia ter chutado a bola em cima do cara. E na hora eu reclamei. Depois dormiram na cobrança ainda de escanteio ainda. Mas o Maicon foi o melhor em campo mesmo. O segundo tempo foi de uma preguiça, uma tiriça. Os caras acharam o quê? Que iam ganhar de qualquer maneira. É o que passa, a impressão que passa é que a Sul-Americana tanto faz como tanto fez. Que o objetivo não é esse, que os caras estão lá se esforçando, mas... se esforçando não, que eles estão fazendo um esforço para estar lá, porque eles não querem estar lá. Essa é a sensação que passa, não estou generalizando, mas o clube, talvez, né, internamente, não, a Sul-Americana, se der, deu, se não der, Copa do Brasil, brasileiro e tal, é a sensação que eu tenho. Cada vez que eu vejo o Corinthians jogar a Sul-Americana, fazendo o torcedor de bobo, né, porque todo mundo que para ver, e aí, o que acontece? Agora tem que dar vida em 2 jogos finais, fora de casa, não vai acontecer. Não vai acontecer, a menos que haja uma mudança de mentalidade repentina, do tipo, queremos a Sula, mas aí tinha que ter começado hoje, né? Jogo em casa pra você ganhar do América de Cali, e em vários momentos do segundo tempo, o América de Cali aqui, ó, administrando, fazendo uma cera danada, o goleiro caindo toda hora, uma vergonha, uma vergonha. Jogo sul-americano é isso, arbitragem conivente, os caras se arrastando, mas como é que eu vou reclamar disso? Se o gol sai com 40 segundos e o Corinthians teve 50 minutos pra fazer um golzinho e não conseguiu. Aí o Dorival começa a fazer suas trocas pra tentar ganhar o jogo, claro, né? Põe lá o Romero, põe o Coronado, põe jogadores do meio pra frente, mais adiante, aí vem dentro da minutagem física, tira o Yuri Alberto. Provavelmente por isso, né? Porque eu também não tiraria o Yuri, ele tava perdendo alguns gols, mas o Yuri, o cara sempre perigoso, né? Mantém o Memphis. Por que manter o Memphis e tirar o Yuri? Não sei. Enfim, coloca o Héctor Hernandes pra tentar uma bola aérea, aquela coisa toda. E aí começou naquela pressão. Cara, só nos minutos finais, na verdade, ali, né? E aí fica aquele desespero. Os caras caindo, fazendo cera, não sei o quê, o Corinthians alçando bola. Acho que o Coronado entrou bem, acho que o Maicon fez um bom jogo. E paramos por aí. O Carrilho sempre regular, mas buscando tabelamentos por dentro, buscando alguma jogada pela lateral. E aí entra o tal do Thales Magno, pelo lado esquerdo. Cara...
esse cara, ele tá errando tudo. E assim, com exceção de alguns poucos jogos no Paulista em que ele foi importante, cara, pelo amor de Deus. Não sei se foi depois da renovação, né? Ele errou tudo que ele tentou, mas numa tiriça, assim, sabe? Ele nem tenta, né? Ele vai num contra um, não vou passar, volta a bola, não sei o quê, aí tenta um drible, não consegue. O que aconteceu com esse jogador? O Thales Magno completamente inoperante. Então, assim, é um cara que custa caro, que o custo dele é 70 milhões de reais, pelo amor de Deus. O Corinthians conseguiu prorrogar o empréstimo. É um cara que, poxa, tem qualidade técnica, mas assim, ele precisa acordar pra vida. E aí a gente começa a entender que esse elenco que o Dorival tá tentando ampliar para buscar opções, talvez ele não seja tão vistoso assim. E aí, se o Corinthians começar a rodar pela parte física, que é a ideia do Dorival, talvez a situação se complique. Aí ele tem que priorizar mesmo. Brasileiro, eventualmente Copa do Brasil, e a Sul-Americana vai ficando pra trás. Agora é triste, né? Você vê um jogo internacional, mais um em casa, porque é o que eu digo. Ok, talvez a Sul-Americana seja difícil de ganhar. Você não vai conseguir ganhar e ser eliminado numas quartas, numa semi. Agora, na fase de grupo, jogando em casa contra o América de Cali, porra, você tem que ganhar. Você tem que fazer o resultado. Você tem que jogar a Vera. E não foi o que aconteceu. Com isso, Corinthians, como eu disse, se complica. Se volta pro Brasileiro, tem o Mirassol fora de casa e tem que ganhar, e tem que jogar melhor, e tem que mostrar um pouquinho mais de vontade. Se a questão física tá preocupando, aí eu me preocupo, né? Porque assim, no futebol brasileiro, todo mundo tá com quase o mesmo número de jogos. Tem uma pausa ali na frente pro Mundial mês que vem. Até lá, tem que esticar a corda, não tem jeito. É o que tem pra janta. O que vocês acharam do jogo? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! Explicações nós temos. Mas é sempre difícil você colocar algo com tão pouco tempo de trabalho. Por isso que no último sábado eu dizia a vocês, foi só um bom resultado e nada além disso. Nós teremos muito trabalho ainda pela frente, para que cheguemos aonde nós queremos. A equipe adversária fez a última partida uma semana atrás e se preparou ao longo de toda a semana para nos enfrentar no dia de hoje. Nós, ao contrário, tivemos que jogar um jogo importantíssimo do Campeonato Brasileiro, até pelo nosso momento na tabela, muito difícil, há 2 dias e meio atrás. Então, assim, tem o lado lógico das coisas e tem, naturalmente, os anseios de todos nós. Eu tenho que ter consciência que sempre que possa colocar a equipe mais descansada possível em campo. Nem sempre eu poderei ter essa condição. Por quê? Porque a importância de cada partida ela é muito grande. Nós estávamos na tabela numa situação complicada e ainda continuamos. Fizemos uma partida onde poderíamos sim ter tido talvez um outro rendimento se tivéssemos uma equipe com mais energia, um pouco diferente. Mas como que eu vou mudar por completo uma escalação num momento como esse, decisivo, importante, onde nós precisamos pontuar? Então, nós temos que ter essa consciência. Dentro do possível e pelas necessidades, nós faremos. Em muitos momentos, nós teremos que ter uma equipe com um certo desgaste. Só que nós temos que encontrar um caminho onde nós tenhamos um pouco mais a bola, valorizemos um pouco mais, com a posse, nós possamos fazer o nosso time também descansar trabalhando bola. Eu acho que isso tudo aí é um aspecto que só melhorará daqui a algum tempo para chegar dentro daquilo que eu imagine ser o melhor para uma equipe. Dorival, aqui à sua direita, Luiz Fabiani da Rádio Bandeirantes. Quando saiu a escalação hoje, naturalmente houve uma repercussão da torcida pela composição de meio de campo, com os jogadores mais adiantados sendo o Carrilho e o Bidon, que por vezes, em alguns momentos, foram volantes nessa equipe. Na sua visão, o que justifica a opção por esses 2 jogadores em detrimento ao único meia de origem que o Corinthians tem à disposição hoje no elenco, que é o Igor Coronado, e acabou sendo acionado no segundo tempo? Obrigado. É justamente para que nós não víssemos o que nós vimos, a posse de bola da equipe adversária. Então nós tentamos preencher um pouco mais o nosso meio
E o Bidon, na minha concepção, não é um volante. Me desculpem, mas o Bidon ele tem todas as características também de um meia, como o Coronado. O Coronado, aos poucos, vai ganhando um espaço. Mas a intenção principal é que tivéssemos um preenchimento um pouco maior. E tendo um meio um pouco mais forte, nós pudéssemos igualar a boa troca de passes da equipe adversária, que tem muita paciência para jogar e estava totalmente recomposta inteira, jogando com muita segurança. Eu acredito que nós, no segundo tempo, tenhamos melhorado consideravelmente, encurtamos um pouco mais o campo, a equipe adversária passou a ter um pouco menos de posse, mas nós ainda precisamos de muito para chegarmos a uma condição onde encontremos aí uma regularidade dentro da própria partida. E essa sua última frase, Rafael Sgrilles, Energia 97, essa última frase, precisamos muito para ter esse equilíbrio, né? E quando você tira um jogador, você perde bastante. Às vezes saem 2 peças, sai uma peça e já muda muito essa qualidade da equipe do Corinthians. E o Campeonato Brasileiro, por conta do Mundial de Clubes, ele vai até o finalzinho do ano. E no ano passado o Corinthians teve que fazer uma série de contratações para elevar o nível do seu time. Utilizando a sua sinceridade e me alongando um pouquinho na pergunta, se o Corinthians não contratar na janela internacional de transferências, o Corinthians vai ficar com focos medianos na temporada, Dorival? Olha, é muito difícil se afirmar qualquer coisa nesse sentido. O que nós temos que ter é a consciência que é um grupo que está sendo montado há um ano praticamente. Ele veio sendo alterado e acrescentando boas peças importantes. É um grupo totalmente formado? Ainda não. Nós temos que ter essa consciência. A grande diferença de algumas equipes do futebol brasileiro é que já possuem um elenco montado, não apenas uma equipe atuando, mas acima de tudo um excelente grupo. Essas equipes elas saem na frente, é natural, todas as demais corram atrás, como tem acontecido. Mas é um momento que o Corinthians está passando. Há um ano atrás, se olhássemos o elenco, houve uma alteração profunda em relação às peças que nós tínhamos. Hoje já estamos passando por um processo um pouco diferente. Quem sabe até o final desse ano a equipe já chegue numa outra condição. Até porque teremos uma janela importante no meio do ano e com certeza todas as equipes estarão se mexendo para melhorarem os seus grupos, os seus plantéis, enfim, para que possamos melhorar esse grupo que tem capacidade, tem qualidades, precisa naturalmente de uma outra peça, é natural, e que equipe no futebol brasileiro não precise, mas nós temos que ter essa consciência, que nós precisamos evoluir. Estamos evoluindo, estamos melhorando, precisamos de mais, com certeza, por isso que o trabalho tem apenas aí, hoje, praticamente uma semana. Dorival, boa noite. Guilherme Pradella, da Rádio CBN. Você citou na primeira resposta a questão física e me corrija se eu estiver errado, mas a impressão que passa é que nesse momento o teu início de trabalho coloca muito como foco escalar um time que vai conseguir entregar fisicamente o que se espera. Isso acaba sendo uma prioridade maior do que conseguir implantar novas ideias ou novas questões táticas. A prioridade nesse momento é manter o que já vinha sendo feito e tentar chegar num nível físico para depois dar um segundo passo de tentar colocar essas ideias que você já citou? Guilherme, quando a gente fala no nível físico, é a recuperação de uma partida para outra. 2 dias e meio, eu garanto para você, é muito difícil um jogador manter o mesmo nível de atuação em 2, 3, 4, então nem se fale, jogos em sequência. Isso talvez seja o maior complicador para todas as equipes do futebol brasileiro. Martínez, num esforço excessivo dentro de uma jogada,
uma lesão muscular. Então, é para vocês verem. Por quê? Porque jogamos há 2 dias e meio atrás. A recuperação ela é muito curta. Paralela a tudo isso, nós estamos implantando aquilo que eu penso. Taticamente, o trabalho é diário. Tudo que nós fazemos dentro do centro de treinamento são trabalhos táticos. Eu não me reporto a outro tipo de trabalho que não táticos e bola parada. Ou bolas, né? Porque defensivas e ofensivas. Então, assim, de um modo geral, está sendo implantado aquilo que nós queremos. O desenvolvimento ele é contínuo, mas o principal para mim é ter uma equipe recuperada em campo. Eles não jogaram as semifinais do Campeonato Colombiano agora com a equipe titular porque tinha um jogo dificílimo com a gente. Se nós entrássemos com uma equipe cansada no jogo com o Internacional, talvez não tivéssemos tido o resultado que alcançamos. Tentamos mesclar para essa partida pela importância que ela tinha, mas não alcançamos fisicamente os resultados que gostaríamos. 910 do povo pra... É isso, pessoal. Essa foi a entrevista coletiva aí. O Chico Garcia, não se esqueçam de se inscrever lá no canal do Chico Garcia. Cara, eu gostei da entrevista coletiva do Dorival, concordo com ele, o time tava bem cansado, falei isso até depois do jogo ontem, eu falei isso. Eu concordo, o time tava bem cansado mesmo. Eu espero que a torcida, assim, a gente, nós, em geral, tenhamos bastante paciência com o Dorival, se ele pegar uma sequência ruim, né? Agora, acabou de chegar, mas se ele pegar uma sequência de resultados ruins, eu tenho certeza, se a gente tiver paciência, ele vai conseguir fazer algo de bom no Corinthians. Cara, que bom seria ter um técnico por 3 anos, 4 anos, 5 anos, sabe? Chega daqui, é técnico ruim que sai, é técnico ruim que chega. Nós temos um técnico bom. Precisamos melhorar esse elenco no meio do ano, precisamos de lateral direito, reserva, né? Um lateral direito reserva, precisamos de mais um volante, mandar o Charles embora ali, um segundo volante, ou usar o Alex Santana desse segundo volante que ele não tá usando muito. Precisamos de um ponta, precisamos de um zagueiro que chega para ser titular, precisamos de mais um atacante. O Corinthians não vai poder gastar muito, tá? O Corinthians não vai poder gastar muito, mas dá para, né? Como é pontual, não é igual o meio do ano passado, dá para gastar pouco e contratar bem. Se o Bidon sair, eu acho que se conseguir vender o Bidon, vai dar para contratar alguém no mesmo nível ali para ser reserva. Agora, se o Yuri Alberto sair, vai complicar um pouco. E o jogo de ontem foi isso, cara. Eles cansaram mesmo e estavam cansados, dava pra ver. E agora tem o Mirassol, sábado. Sábado contra o Mirassol, 6h30. Vai ter live dessa vez. Eu não sei, eu tava até vendo a entrevista do Dorival e pensando, né? Como que o cara tem ânimo? Ali empatou, né? Mas eu penso o técnico em geral tem ânimo pra dar entrevista coletiva depois que o time perde, leva um sacode, né? Igual aquele jogo lá de 4x0 pro Flamengo, o técnico tem que falar depois do jogo, deve ser muito triste. Eu não quero nem fazer live quando o Corinthians perde, eu fico bravo, não quero ver mais nada e quero ir assistir uma série e dormir. Mas é isso, pessoal. Uma ótima semana aí, né? Pra gente. Sábado tamo junto, vamos fazer de tudo aí pra ter uma live. Mas se não tiver live, vai ter vídeo. Mas acredito que vai ter live também. Beleza? Tamo junto, hein? Valeu. Não se esquece, Resenha Arena 1910. Se inscrevam no canal. Tamo junto. O Timão criou sua fé, operários, sonhos e chuteiras no pé. O Corinthians nasceu pra nunca mais ser qualquer. Primeiro título veio em Chance agora, Danilo limpou, pé direito, bateu, o toque de cabeça, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol.